galera, então, hoje, 9 de junho de 2019, eu estou aqui não para montar uma videoaula, mas para dar umas ideias para vocês, umas dicas, né, de fazer provas, concursos, Enem, qualquer edital que vocês tenham que estudar para poder passar, né? O que acontece? Eu estava aqui conversando com alguns alunos no Zap, né? Ontem mesmo eu estava falando com eles durante uma festinha e tudo, sobre o assunto, da atualidade, né? Porque eu estou sempre antenada, ainda falei das abelhas, né? O que isso tem a ver, o que poderia cair, acabou caindo hoje, parece que... Eu ainda não vi as questões, mas uma aluna me contou que caiu na questão da UERJ. Bom, o que acontece? Primeira coisa, dica, estejam sempre antenados, né? Nas atualidades, no que vem acontecendo, não só politicamente, peraí que eu vou pegar a caneta, mas cientificamente, né? Essa é a primeira dica. Só não reparem que o meu cachorrinho está com frio, está choramingando. Então, assim, fiquem sempre antenados, ligados, né? Eu estou sempre procurando me informar, me orientar sobre a inversão dos polos magnéticos, que isso influencia na tecnologia, na vida do planeta, porque os cientistas estão tão preocupados e buscando descobrir por que houve essa aceleração, né, da inversão. Eles esperavam que fosse um prazo um pouco maior, enfim. Então são situações, são cenas, né, que são necessárias vocês buscarem para se atualizar. A inversão dos polos magnéticos, a importância, por que tadinha, a abelha está morrendo? Tem problema não? Tem problema sim, tá? E aí, o que acontece? Eu estava conversando, mandando os áudios no grupo, né, de uma das minhas turmas, e aí eu falei sobre isso, né, sobre a conexão entre os conteúdos. É fundamental, cada vez mais vem sendo trabalhado as questões, né, nos concursos de forma interligada. Por exemplo, se você não souber, vamos citar um exemplo aí, a botânica, não souber a questão da fecundação cruzada, angiospermas, né? A questão da genética com relação a isso, como que você vai responder uma questão da morte das abelhas? Não souber a questão ecológica, né, do uso do agrotóxico, a questão tecnológica, você não vai saber responder. Então essa visão ampla, né, bioquímica, biofísica, tudo dentro de biologia é importante. Quando vocês estudam, eu vou puxar pela minha área, tá? Quando vocês estudam a questão para responder biologia, vocês não estão estudando somente biologia. Por exemplo, eu sou formada em ciências, né, da natureza, habilitação para biologia. Para tanto eu tive que estudar química, bioquímica, biofísica, psicologia, eu tive que estudar anatomia, geologia, botânica econômica, zoologia, enfim, um leque amplo para poder entender a biologia, o estudo da vida, tá? E aí, eu também tive português, claro, matemática, bioestatística, tudo isso estava englobado ali dentro do meu curso, para que eu pudesse ter uma visão ampla, né, ampla e conectada. Vocês também precisam ter, a gente como professor, né, nós como professores de ciências e biologia, nós aplicamos o conteúdo de forma separado, né, fragmentado. Mas, por exemplo, eu procuro sempre conectar, ligar. Aí tem aluno que fala, nossa professora, a senhora está falando de química, a senhora está falando de física, de história, está tudo interligado. Exatamente. Por exemplo, como que eu vou falar de ecologia, ciclo biogeoquímico, né, se eu não falar para eles um pouquinho da Revolução Industrial? Então, tudo isso está muito conectado. Valorizem os conteúdos, tá? E conectem eles. História, português, interpretação de texto, saber prefixo, sufixo, como isso é fundamental para a biologia? Muito! Então, fiquem antenados e conectem. Um exemplo que eu vou usar para vocês, eu não vou falar da aula, detalhes sobre, mas, por exemplo, se você não souber o ciclo biogeoquímico, por exemplo, do nitrogênio, que é um dos meus preferidos, né? Pela complexidade dele. Mas, por exemplo, o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio não é absorvido pelos seres vivos, né, de forma direta da atmosfera, não. Ele é absorvido de que forma? Quando caem raios, relâmpagos,
é uma forma de amonização, vai quebrar esse nitrogênio gasoso, né, que está em forma de gás, N2, ele vai quebrar, vai dar um jeito lá de fazer, né, uma ligação, um rompimento dele lá com o H2O, o O2, tudo disposto na atmosfera e vai transformar em amônia, vai amonizar. Um outro jeito também de amonizar são as bactérias, né, que fazem esse trabalho. Bactérias, cianobactérias. Então, isso acaba sendo transformado no ciclo. Já estou falando de ciclo biogeoquímico e de química. Para poder entender um pouco melhor, vocês têm que estudar um pouco a ligação química, como que isso acontece. E aí isso aqui vai parar onde? No solo. Quando chega no solo ou no mar, né, algas, plantas, elas têm a capacidade de associar isso no seu tecido. Tá? De que forma? Aí entra relações ecológicas. Relações ecológicas vai falar de mutualismo. Mutualismo vai estar falando de bactérias que, associadas às raízes de algumas plantas, vão transformar isso aqui em nitratos, né? Assim, quando eu falei do nitrato, o nitrato NO3, faltou o O naquela hora, tá bom? Desculpem, é o nitrato. Né? Nitritos, partículas menores, e aí isso vai ser transformado na planta, vai se transformar em aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão ser incorporados, né, transformados e vão sair, por exemplo, no grão de feijão. Leguminosas, as leguminosas, né, que são plantas que possuem vagens como pau-brasil, feijão, hoje mesmo eu comi o guando. Então, se tem lá a vagem cheia de carocinho, né, tem carboidrato, mas tem muita proteína, proteína vegetal. Ah, professora, mas e daí? E daí que isso aqui, na digestão, lá no seu sistema digestório, né, vai ser transformado, vai ser quebrado. Aqui ele uniu, transformou. No seu organismo vai quebrar, né, vai acontecer de quê? Disso aqui ser associado no seu organismo e no organismo de outros seres vivos. Vai ser transformado em proteínas, isso vai passar a fazer parte do seu DNA. Poxa, bacana, professora, encerrou aí? Não. Eu já falei de ciclo biogeoquímico, aqui nessa brincadeirinha rápida, já falei de relações ecológicas, um pouco de química, tudo isso só para mostrar para vocês que está tudo interligado. E aí eu já falei de sistema digestório, já passei para os sistemas dos seres vivos, nós principalmente, né, organismos mais complexos. Falei aqui relação ecológica, ciclo biogeoquímico, um pouco de bioquímica. Já falei aqui também do sistema digestório, estou repetitiva, né, para vocês fixarem. E aí do sistema digestório acabou? Não. Ser vivo, para ser considerado ser vivo, o básico do básico, nascer, se nutrir, crescer, reproduzir e morrer. Vamos para morrer. Morreu, já era, babau, acabou. O que vai acontecer com esse corpo? Esse corpinho lá, quando está lá no solo, né, vamos botar aqui, vamos botar assim um bonequinho, né, só para representar um ser vivo, ele vai começar a sofrer decomposição. Na decomposição, na quebra, vai ser tudo reaproveitado. Lembram daquela frase, na natureza nada se perde, tudo se aproveita, tudo se transforma? Então, aí esse cadáver, esse corpo, seja ele qual ser vivo for, ele vai, seja vegetal ou animal, né? Mas vamos falar principalmente do animal, que concentra uma massa muito maior, né, desses nutrientes, ele vai ser decomposto por fungos e bactérias e aí volta para a atmosfera o nitrogênio, volta para a atmosfera parte desse carbono, o que são águas, sais, né, que são substâncias inorgânicas também, vão para o solo, tá? É liberado carbono, é liberado nitrogênio, a água vai para o solo, enfim, é reaproveitado. E aí começa tudo outra vez, tá? Então, se você não tem um conhecimento pequeno de cada assunto da área de biológicas ou de outra área, não tem como chegar. Ah, mas e só isso? Não. Interpretação de texto. Se você vai falar de pseudópodes, por exemplo, o que quer dizer pseudo, falso, né? Por exemplo, vamos falar da palavra sexuada.
Sexuada porque tem gametas, né, na reprodução. Sexo não é sexo, relação sexual, é sexo gameta. Então a reprodução tem lá o sexo, né, os gametas. Mas e a palavra assexuada? Vamos usar um pouquinho de português também, gente. Isso aqui é um prefixo. Quer dizer sem. Sem gametas. Sem sexo. Tá? Então é importante o português. A interpretação também, a leitura para saber o que precisa responder. Português é fundamental, interpretação de texto. Revolução Industrial. A Revolução Industrial, quando vocês estudam ela em história e acham ela um porre, um saco, ela não é chata. Se você começar a olhar com os outros olhos, né? Entender um pouco essa questão, ver filmes sobre isso, que é bacana. Eu gosto muito de um que o Charlie Chaplin fez, né? Tempos Modernos, é bem bacana, de uma forma divertida, mas é um assunto sério. Da Revolução Industrial, que foi um grande boom tecnológico para a modernidade, né, do ser humano, são coisas boas que atraem coisas ruins também. Acabou mexendo com o ecossistema, né, a ecologia, acabou mexendo com a saúde humana, né, porque vocês viram aqui, está tudo interligado, a atmosfera está interligada com os seres vivos, está tudo conectado. E aí vem a questão histórica, né, das duas revoluções. E a partir disso, liberação de CO2, depois quando vem a pecuária, começa a ter a questão do metano, que é 21 vezes mais potente em questão de absorver calor do que o próprio carbono, né, cerca de 21 vezes mais potente. Você começa a ver que, poxa, química, bioquímica, física, biofísica, o que biofísica tem a ver? Gente, hoje eu estava lendo sobre a questão dos prótons. A gente aplica nas escolas para os alunos, em algumas escolas de ciências, né, parte de química, e a gente fala de prótons, né, a massa de um átomo é igual a prótons mais nêutrons. Isso já é um decoreba, mas tentem não fazer decoreba. Tá aí em volta, tem lá os elétrons circulando, né? Não nessa proporção bem diferente, só para representação. E aí temos lá prótons e nêutrons, o número de prótons é igual ao número de elétrons, e blá, 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 blá. Enfim, hoje se sabe que o prótons, a massa dele é composta por quarks e gluons, outros elementos, né, menores partículas. Gente, quando que a gente ia imaginar partículas menores que um próton? Mas não acaba aí, cada hora tem uma descoberta. E aí vem sendo descoberto isso. E como que se faz o cálculo? Ciência exata. Usa-se a ciência exata para poder chegar. O tal do decoreba lá das expressões, né? Que vocês têm que guardar, como fazer, achar x, a relação de x. Tudo isso vai ajudar em física. Eu não estou falando de química, eu já estou falando de física. Os grandes físicos usam ciência exata para descobrir respostas para ciências da natureza, que está em constante alteração. Então, quando vocês começam a associar isso, o porquê ano passado, o que tem a ver numa prova, o Museu Nacional ter pego fogo, ter sido destruído. Claro que tem tudo a ver com a história da evolução de Darwin, principalmente. Tem história de geologia, arqueologia, tudo lá dentro. Mas o Museu Natural Histórico, né, que nós tínhamos, ele conta uma história. Então, ele foi, inclusive, eu pedi trabalhos para meus alunos ano passado, escrito à mão, porque eu estou aderindo muito à escrita à mão, né, retornando a isso. Eu pedi para eles pesquisarem e escreverem sobre isso, reportagem, e colocar a opinião deles, né. Teve uma aluna que falou, que besteira, poxa, tem nada a ver com biologia e tal. Caiu numa questão militar, sobre o Museu Natural, e caiu numa questão do CEDERJ. Aliás, questão não, redação. Foi redação no CEDERJ ano passado. Quer dizer, então está tudo muito interligado. Esses conhecimentos, né, esses conteúdos, vocês estudam em separado para terem uma compreensão de cada assunto, mas vocês precisam associar. Quando estudarem química, lembrem de biologia, de física, de português, matemática, estudar história, lembrem disso, porque vai ser usado, está interligado. Uma coisa legal da Revolução Industrial que eu gosto de lembrar, de falar com meus alunos, né, é que aí já é uma questão minha mesmo, pessoal, talvez, não sei, talvez seja compartilhada por alguns, a questão da Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, eu lembro de ter estudado isso em biologia na universidade, faculdade. Eu me formei em 2000, nós estamos em 2019, tenho 19 anos, enfim, ou um pouco mais.
Eu lembro que o professor passou para a gente, conversou e discutiu, dialogou, né, sobre esse assunto, que antes da Revolução Industrial, os filósofos, o grande Darwin, Pasteur, os grandes, né, cientistas, eles não estudavam tudo separadinho, inclusive não existia nem biologia. Médicos, né, formados ou largavam a profissão, o estudo e se dedicavam à área biológica, eles é que começaram a descobrir a ciência e não tinha tudo fragmentado, entende? Estava tudo interligado. Com o advento da Revolução Industrial, o que acontece? É tudo mecanicista. Quem vai para uma fábrica trabalhar para colocar porca, só vai aprender a colocar porca sem saber a questão do parafuso. Quem vai lá para trabalhar, para fazer o parafuso, vai aprender somente sobre o parafuso. Só que o parafuso e a porca se completam, né? E aí esse estudo mecanicista acabou virando conteúdos inseparados. E acabou ficando um pouco perdido a conexão entre tudo, sabe? Não é ensinar tudo junto, misturado, mas a conexão. E aí hoje em dia, vocês reparem, as provas estão vindo com conexões, tá? O que a gente chama de interdisciplinaridade, conexões entre os conteúdos. Não, porque a gente, quando estuda assuntos separados, a fotossíntese, o metabolismo, tem bioquímica, tá? Também tem um pouco de matemática, tem bioquímica, tem um conteúdo biológico, tem a questão ecológica, né? Então está tudo muito interligado. Então, quando vocês forem estudar relações ecológicas, tentem ver de uma forma mais ampla. Poxa, legal, estudei mutualismo, parasitismo. Agora, o parasitismo, onde entra na sociedade? Aonde entra numa questão, por exemplo, de aquecimento global que provoca chuvas, alagamentos, a falta de educação ambiental, de compreensão, né, social, pode levar à proliferação de mosquitos da dengue, ou então a questão mesmo da leptospirose por urina de rato, que entra através de feridas, pele, ou então pele mesmo, e acaba qualquer localzinho que dê para ele passar, causando a leptospirose. Enfim, viram como está conectado? O parasitismo conectado com a questão, a doença, né? O parasitismo, a doença, ligado com a questão ecológica, a questão social, está muito interligado. Vocês estudam em pedacinho, mas procurem interligar, conectar conhecimentos, tá bom? Essa é uma dica que eu queria deixar para vocês. E quando forem estudar para Enem, tá? Enem, concurso, a gente fala muito em Enem, mas, por exemplo, hoje teve o vestibular da UERJ, que é separado do Enem. Então, quando vocês forem estudar para militar, para qualquer área de concurso que está cada vez mais conectando conhecimento com a atualidade, inclusive, lembrem-se de, em biologia, prestar atenção em detalhes, né, como, por exemplo, metabolismo energético. O metabolismo energético, ele vai falar sobre quebras, né, de moléculas que vão ser transformadas, a questão biologia celular. Vai ser trabalhado muito nisso, tá? Em quebras, transformações, ou então, não em quebra, mas, por exemplo, a fotossíntese. A fotossíntese é incrível. Ela pega o dióxido de carbono, que é ruim pra gente, e transforma na molécula orgânica C, que é a principal de todo produto orgânico. Tudo que é orgânico leva a C na sua composição química, tá? E no seu radical. Então, assim, isso aqui é interessante, tá? É importante. Metabolismo energético. Nossa, como que eu escrevi? Metabolismo energético. Principalmente fotossíntese. Tem a fermentação também, tá? Nós temos fermentações, nós temos respirações aeróbicas e anaeróbicas, facultativas e obrigatórias. Procurem descobrir, estudar sobre as facultativas e as obrigatórias, tá bom? Nós temos então metabolismo energético. Outra coisa que é interessante vocês estudarem, muito importante, é a questão de ciclos biogeoquímicos. Por que ciclos biogeoquímicos? Porque com eles vocês vão poder falar sobre efeito estufa, que é natural, o aumento dele, aquecimento global interligado com revolução industrial, a pecuária, o metano, o problema dele, aí entra também um pouco de bioquímica.
E aí vocês vão poder entender como funciona o ciclo biogeoquímico, por que que o rio, rios voadores, que história de rios voadores são esses, né? Que história é essa? Enfim, é um ciclo da água. Procurem ver, porque está tudo tão conectado, está tudo rodando hoje. Eu falei com meus alunos, inclusive, eles ficaram assim, alguns ficaram, nossa, outros ficaram apaixonados, outros ficaram tipo qualquer sinal de interrogação assim. E eu falando para eles que hoje nós somos essa matéria. Ontem na natureza você era parte, era um pedacinho de um passarinho, de um rio, de atmosfera. Aí teve um que falou, professor, então nós somos resultado, nós somos, não foi resultado, ele falou alguma coisa de defunto, de morto? Eu não, nós, ao contrário, tá? A atmosfera, o planeta, ele é cheio de moléculas que geram vidas, ok? Nós somos resultado da união de moléculas que geram vidas, que estão no planeta e se conectam. Quando a gente libera poluição, a inversão térmica, por exemplo, a gente está liberando poluição e no inverno isso fica preso em cidades grandes e você acaba respirando de volta o que você mandou para o ambiente. Eu digo para eles que é o tomar lá da cá, né? O jogar no espelho e voltar para si. Bom, então ciclo biogeoquímico, isso é fundamental vocês terem uma compreensão desse assunto, não é decorar, crianças, pelo amor de Deus, é compreender esses assuntos. Botânica. Cara, não adianta nada falar de abelha, de relações ecológicas, vou botar aqui também, relações ecológicas. Se vocês não souberem, é questão de botânica. O que a abelhinha tem a ver com o raio de uma planta? E é qualquer planta? Não. Principalmente angiosperma, tá? Porque faz a fecundação cruzada dessas plantas, desses vegetais. Eu até fiz uns vídeos de botânica, vocês podem acessar. E aí o que acontece? Para responder a questão do problema do uso do agrotóxico com as abelhas, vocês precisam ter toda essa compreensão. Principalmente angiospermas, que são os seres mais evoluídos desse planeta, por possuírem flores, que são órgãos adaptados para a reprodução, para atrair essas abelhinhas e fazerem a sua fertilização cruzada, tá? Então isso é importante, vocês saberem termos, meristemas. Então em biologia vocês precisam saber termos, tá? Termos técnicos, as palavras, o que querem dizer e a compreensão do assunto. Se fizerem decoreba, vão se enrolar na hora de responder. Cuidado, tá? Bom, relações ecológicas, isso aqui é fundamental. Mutualismo, como foi o caso da raiz com bactérias, que a bactéria vai receber o açúcar que ela produz na fotossíntese, a glicose, né? E aí a planta recebe aquela amônia trabalhada, transformada em nitrato, nitrito, para poder associar, transformar em aminoácido que forma a proteína, que no nosso corpo a proteína é quebrada em aminoácido e é transformada e usada para poder sintetizar sintetizar no DNA os ácidos nucleicos. Olha que coisa louca, linda e, acima de tudo, louca de novo. Bom, enfim, relações ecológicas. Se eu estou falando disso tudo, a gente não pode esquecer de um tema muito atual, que eu falei muito esse ano nas aulas, postei muito nos status para os alunos verem também, no Face, no Instagram. Genética. Genética, gente, é assunto que não vai acabar tão cedo, tá? Agora eu estava vendo notícias sobre o chinês lá, que eu nunca guardo o nome, que os bebês que ele editou os genes já estão vendo que parece que os bebês podem sofrer um problema de morte precoce. Enfim, genética. Procurem se antenar nas questões de genética com atualidade, tá? O que vem acontecendo. E assim, genética não é só, por exemplo, uma edição genética pelo CRISPR, mas é, por exemplo, a insulina. Eu tenho visto falar sobre insulina, que estão querendo acabar com a injetável. A insulina, ela é resultado de biotecnologia, tá? Em genética, nós temos um tema muito, muito importante que é biotecnologia. Outro assunto em biotecnologia que eu vejo cair no Enem e outras questões é o fingerprint, DNA fingerprint. DNA fingerprint não é difícil de entender, tá? Vocês precisam olhar, imaginar, procurar outras fontes para compreender melhor aquele assunto, que às vezes um texto está mais difícil de entender a compreensão do que outros. Então procurem ler, se informar, conversar sobre, perguntem, questione o professor. O DNA fingerprint,
ele vai poder dizer sobre teste de paternidade, sobre questão de criminalistas, né? Quase não sabe. Criminalistas, por exemplo, se uma pessoa é assassinada e ela arranha na luta, na briga, e tira por dentro da unha aquele material biológico, né, do possível agressor e tem um possível suspeito, vai ver se vai bater, né, a questão do resultado através do DNA fingerprint, a impressão digital. Isso é muito usado tanto para botânica, não, uma coisa que meus alunos erraram ano passado, alguns, não todos, é que eles estavam sempre fixando que DNA fingerprint era para animal, ser humano, teste de paternidade, criminalista e papapá, né? Só que serve também para animais de outras classes, né? Além do humano, ser humano, e serve para botânica. Aliás, serve para qualquer ser vivo que tem DNA, ok? Isso é um mapeamento. DNA fingerprint é um tipo de mapeamento que vai servir para qualquer ser vivo que tenha DNA. Ah, professora, por quê? DNA é universal, ok? Ele é universal, as letrinhas A, T, C e G. Lembrem-se que o A sempre a quantidade é a mesma que o T e do C sempre do G, porque estão sempre casadinhos lá nas pontes de hidrogênio. Tá? Então, tá vendo? Se vocês não souberem como é questão da genética de ácido nucleico, né? Como que é feita a fita dupla hélice, né? De DNA, tudo isso, para entender isso aqui fica mais difícil. Então, assim, não façam somente as provas nas escolas para tirar nota boa, não. E aí, poxa, ele não está enganando o professor, ele está enganando ele mesmo. Por quê? Se ele está estudando biologia celular, colou para tirar nota boa, quando chegar lá em genética, ele vai sentir falta disso, porque ele não vai entender toda essa questão do DNA, de como são sintetizadas as proteínas, entendeu? E um assunto, sociedade. Sempre bom estar conectado com sociedade. É porque que uma chuva, uma enchente tem a ver com a questão de jogar o lixo no chão, o plástico, por que acontece essas enchentes? É culpa da prefeitura? É culpa também do social, da cidadania? Então, assim, está tudo muito interligado, entendeu? A água da chuva vai gerar a proliferação no mosquito Aedes aegypti, a fêmea que vai sugar o sangue. Por que a fêmea que suga o sangue, não o macho? Então, tudo isso é muito importante, está tudo muito interligado. E na questão da sociedade, né? Que, poxa, isso tudo influencia na vida social do ser humano, tá? Na vida pessoal. Procurem sempre estar atento a essa nova doença aí que tem, né, que é transmitida pelo mosquito da dengue, né? Então, assim, o Aedes aegypti, procurem se informar, saber como são os ciclos, tá? Ciclos também de vida, tá? De espécies, é muito importante, é fundamental. Ciclos biológicos, tá? E acho que é isso. Bom, acho que era essa a minha mensagem, meu recado para vocês. A intenção não era uma bioaula, uma videoaula. A intenção era passar uma mensagem para vocês, que vocês possam estudar de forma que não seja decoreba, mas sim de conhecimento, compreensão. Porque hoje o que você estuda no 6º ano, tá? Cadeia alimentar simplesinho, vai ser transformado na cadeia alimentar mais complexa no 9º ano, no ensino médio, e você precisa ter pelo menos aquela base de conhecimento. E isso vai influenciar na sua vida, no seu dia a dia e nas provas também, porque biologia é vida, é o estudo da vida. Vocês precisam usar a favor de vocês e a favor também dos concursos, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem. Ok? Deixem seu joinha, se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, quem já se inscreveu, peça aos amigos para poderem conhecer esse canal meio bioloco, porque não é um estúdio, né? Vocês reparem aqui a cozinha, que eu tenho quarto, é uma sala pequenininha adaptada para passar conhecimento, um pouquinho de conhecimento e informações para vocês, ok? Boas provas, estudem bem para o Enem, até lá eu vou ter postado mais vídeos. Na sequência eu quero fazer de ecologia, eu quero fazer sobre o evolucionismo, né, e darwinismo, eu quero falar sobre genética e, nossa, ciclo biogeoquímico, eu tenho muito para passar para vocês. Né? Vamos ver se eu consigo, porque é um pouco trabalhoso. Gravar, editar, postar, ok? Isso requer um pouco de tempo. Um beijo no coração de todos e me acompanhem. Deixe o seu recadinho e suas sugestões e críticas também são bem-vindas, porque é a partir delas que eu vou melhorando. Tchau para vocês.